Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta sexta-feira. Nós já estamos em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, né? E ele começa assim: então nós, como colaboradores dele, rogamo-vos também para que não recebais a graça de Deus em vão. Nós não podemos receber a graça de Deus em vão. E que graça é essa? Só de estarmos aqui, eu falando e você aí ouvindo, né? Só de acordar. Por quê? No dia de hoje, nós temos a oportunidade, Deus nos concedeu a oportunidade de, mediante a fé, garantirmos a vida eterna. Basta nos arrependermos dos nossos pecados, aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e a graça nos está concedida, a ida ao céu e a vida eterna, com certeza, nos será o presente dado por Deus, tá? E eu vou lá para o verso 14, tá? O templo do Deus vivo, não os estejais unidos em julgo desigual com os incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Muito interessante, né? E que harmonia há em Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Faça uma reflexão. Olha aqui que está escrito na palavra de Deus. E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Será que você não está aí na idolatria, adorando imagens e tudo mais? É o que diz a palavra do Senhor aqui, não é só nesse texto não. É para reflexão sua. Porque eu sempre digo, você vai prestar contas a Deus, quer queira, quer não queira, assim como eu, tá? Então, portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em comida imunda, e eu vos receberei. Interessante esse texto aqui, ó, sai do meio deles, é um texto que aparece com essas palavras lá em Apocalipse, tá? Só que saiu deles por dela, né? Sai do meio dela, povo meu, tá? Tá lá em Apocalipse 14, nas 3 mensagens angélicas, que vale a pena você buscar, estudar o Apocalipse 14 e o Apocalipse 18, que é o 4º anjo também, tá? Então veja bem, aqueles que deixam o mundo em espírito e em todas as suas práticas podem ser considerados filhos e filhas de Deus. Podem crer na palavra do Senhor como um filho crê em cada palavra de seus pais. Não é assim que acontece? As promessas são certas para todo aquele que crer. Aqueles que se unem com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que mostram por sua vida que já não estão trilhando o caminho que seguiam antes de se unirem a esses agentes divinos, receberão sabedoria do alto. É isso que nós precisamos ter, sabedoria da vida eterna, né? Os cristãos devem ser luz em meio às trevas, é o que nós devemos ser, luz em meio às trevas. E você acha o quê? Que o mundo está sob luz ou sob trevas? A linha de demarcação entre os que temem a Deus e servem a Deus e os que não o servem deve sempre permanecer distinta. Tem uma linha, né? A distinção entre crentes e descrentes deve ser tão grande quanto a diferença entre luz e trevas. Devemos contemplar o caráter de Cristo, exatamente. Aliás, temos que buscar o caráter de Cristo em nossas vidas. Erramos, caímos, pecamos, reconhecemos o nosso erro, pedimos perdão a Deus, resiliência sempre, com fé em Deus, com a fé em Cristo e a fé de Cristo, seguimos em frente, rumo ao alvo, prosseguindo rumo ao alvo. E ao Senhor, ao se demorar a mente sobre Cristo, é o caráter moldado à semelhança divina. Os pensamentos são saturados do senso de sua bondade e de seu amor. Contemplemos-lhes o caráter e assim ele estará em todos os nossos pensamentos.
temos que contemplar o caráter de Cristo e assim teremos Cristo no nosso pensamento, né? Nós podemos pensar e orar diuturnamente, né? Um instrumento para peneirar é o mundo. O mundo é um instrumento que peneira a igreja e prova da genuidade de seus membros. O mundo oferece atrações que, se aceitas, tornam a vida do crente em desarmonia com o que ele professa. O que eu estou vendo, o que eu estou assistindo, o que eu estou participando, isso está me elevando espiritualmente ou não? A pergunta é essa: me eleva espiritualmente para o caminho do Senhor? Sim. Continua. Não. Faz o esforço, ora a Deus para que você e eu também tenho que orar para deixar esses maus caminhos. E é isso que eu desejo para você, que você faça uma reflexão, e este capítulo, esse versículo é muito interessante que eu li agora há pouco aí. Faça uma reflexão sobre sua vida, sobre como você está conduzindo a sua família. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar. Amém.